Fala galera da Aquaworld, muito boa noite a todos. Hoje estou aqui para começar mais um vídeo. Hoje conversando com um amigo meu, aquarista, né, Ricardo Aveiro, me questionou e perguntou: cara, eu vejo tanta coisa sobre o ciclo do nitrogênio, sobre amônia, nitrito, nitrato, eu não vejo nenhum canal explicar de maneira simples o que seria essa ciclagem. E eu falei para ele, bom, então hoje eu vou fazer um vídeo, né, sobre isso, tentando desmistificar o ciclo do nitrogênio, né? Só essa palavra ciclo do nitrogênio já remete a uma coisa complexa, né, complexa, mas na verdade é muito simples, né, entender sobre amônia, nitrito, nitrato. Então eu vou tentar falar para vocês através dos meus conhecimentos, né, através de muito estudo, de estações de tratamento de esgoto aqui da minha cidade, como é que essas bactérias, como é que essa amônia se comporta dentro do seu aquário. Bom, gente, muita gente me pergunta, o que é amônia? A amônia basicamente é tudo aquilo que está em decomposição dentro do seu aquário, a ração do seu peixe. O seu peixe, ele na respiração, ele libera amônia na água. O seu tronco, o seu enfeite também, aos poucos ele vai se decompondo, isso também libera amônia, né? As excretas dos peixes, as fezes, a urina, enfim. Tudo aquilo que está em decomposição no seu aquário vira amônia. E a amônia na água ela é muito tóxica. Por quê? Porque como o seu peixe libera amônia através da guerra, se você tiver muita amônia no seu aquário, essa liberação que seu peixe faz durante a respiração, ela não é completa e ele começa a sufocar. E também ela acaba entrando nas escamas do peixe e acaba causando feridas, né? Porque ela é extremamente tóxica e seu peixe acaba vindo a morrer em função da amônia. Então, assim, graças a Deus que existem as nossas amigas bactérias para decompor a amônia em nitrito e nitrato. Basicamente, as bactérias Nitrobacters e Nitrosomas são as principais bactérias que coabitam lá no seu filtro, no seu SAMP, nas suas mídias filtrantes, tais como biobals, K1, cerâmicas de vidro, rochas vulcânicas, enfim, hoje em dia tem uma infinidade de lugares para essas bactérias se fixarem, porque na verdade o que se precisa no aquário, o que se precisa para se colonizar essas bactérias? Basicamente é um lugar para elas se fixarem. Pode ser no seu filtro biológico, pode ser no seu cascalho, pode ser na sua mídias filtrantes, tais como cerâmica, né? Cerâmica, isso tudo que eu falei. Elas precisam de um local para se fixarem. Aí me perguntam assim, mas qual é a melhor marca de cerâmica, né? Hoje a gente tem o Ciporax, hoje a gente tem da Oceantec, hoje a gente tem diversas marcas, cada um com um preço, né? Ciporax, por exemplo, acho que é da cera, é uma marca alemã famosíssima e muito boa, tem uma alta taxa de absorção, né? Mas eu digo para vocês assim, qualquer uma, haja vista que vendo alguns vídeos aqui no YouTube, umas demoram um dia a mais para completar o ciclo no nitrogênio, outras um dia a menos, só que o que varia mesmo é o custo, né? Mas vendo todos esses vídeos do ciclo do nitrogênio, não foi falado o que é mais importante para as bactérias, além do local, logicamente, para elas se fixarem. As bactérias são fotossensíveis, elas precisam de escuro, elas gostam mais de locais sem luz, elas são a reprodução bacteriana está correlacionada com o pH da sua água e com a temperatura do seu tanque. Vamos lá. Se o aquário tiver uma temperatura de 10 graus, você não tem atividade bacteriana de reprodução.
não é que essas bactérias vão morrer nessa temperatura, elas simplesmente vão parar de se reproduzir. É como se você botasse um alimento cozido na geladeira durante aquele período que ele está na geladeira entre 3 a 7 graus, não tem decomposição. A partir do momento que você tira esse alimento e bota em temperatura ambiente, essa decomposição, esse metabolismo ele é acelerado pelas bactérias, as bactérias voltam a se reproduzir e voltam a decompor aquela matéria orgânica. E basicamente é isso que acontece no seu aquário. Bactérias, nitrosomas e nitrobacters, têm a maior taxa de decomposição da amônia, que é tudo que eu falei que é tóxico para o seu peixe, a um pH de 7.0, comprovadamente em estudos, e temperatura ideal de 27 graus. Então, assim, gente, nessa faixa de pH, nessa faixa de temperatura, na verdade, de 24 a 30 graus é a faixa ideal, né? Você vai ter uma boa colônia de bactérias. Ah, não, mas e as cerâmicas, quantos quilos? Gente, no aquarismo tudo é equilíbrio. Não adianta você ter 10 quilos de cerâmica no seu SAMP e você não ter amônia, o material orgânico suficiente para alimentar essas bactérias. Então, se você tiver 10 quilos de cerâmica no seu SAMP, muito provavelmente você vai estar colonizando ali 10, 20% daquela cerâmica e o restante todo não serve basicamente para nada, né? As bactérias, elas gostam muito de oxigênio, né? Em estações de tratamento de esgoto existe uma alta taxa de oxigênio dissolvido, em torno de 80% de oxigênio dissolvido na água. Isso é quase uma água oxigenada, mas tu tem uma alta taxa de decomposição de matéria orgânica. Então, assim, aquários bem oxigenados, né? SAMPs bem oxigenados, você vai ter uma boa colônia de bactérias. Interessante, né? Mas isso só para fins de conhecimento, que as nitrosomas elas ocupam mais a parte superficial do seu aquário, das suas cerâmicas, e as nitrobacters mais a parte do fundo do seu aquário, né? Na zona quase anaeróbica. Só que a grande maioria das bactérias que colonizam os seus SAMPs são as nitrobacters, a grande maioria, em torno de 80%. Eu tenho aqui uma imagem que eu vou mostrar aqui para vocês no computador, de tudo aquilo que eu falei, né, do ciclo do nitrogênio, né? Primeiro vem a amônia, que são as excretas do peixe, respiração. Depois, o segundo estágio são as bactérias nitrosomas, que se desenvolvem geralmente primeiro, né, que convertem a amônia para o nitrito. Depois, estágio 3, as nitrobacters, que convertem nitrito para o nitrato. E aí, depois, as plantas consomem o nitrato. Então, assim, nitrato não sai sozinho na água. Tá? Nitrato não sai sozinho. Você tem que ter plantas no aquário. Plantas consomem nitrato. Nitrato só sai através de plantas, porque ela usa o nitrato como fertilizante. E também se você fizer TPA. Gente, botem na cabeça, né, de alguns aquaristas, eu sei que outros fazem isso como um hobby, né, como um prazer mesmo. TPA é a coisa mais importante. O segredo do aquarismo é o equilíbrio. Mas a coisa mais importante é a TPA. Nada vai substituir o TPA, nem o melhor filtro, nem o melhor SAMP. Através do TPA, da TPA, que é a troca parcial de água, você repõe elementos traços na sua água, você retira amônia, nitrito, nitrato, você conserva o seu aquário melhor, as bactérias se reproduzem mais, claro, desde que feita, né, com as mesmas condições da água do seu aquário, mesmo pH, mesma temperatura e tal. Mas nada como pegar uma água nova para o seu aquário, para os seus peixes. Então nunca se esqueça, né, que o aquarismo é o equilíbrio e nada disso substitui uma TPA. Espero ter explicado da melhor maneira. Gostaria de agradecer mais uma vez os meus 1000 inscritos. Nunca imaginei que ia ter 1000 pessoas no meu canal, né? E muito obrigado a todos. Uma boa noite ao pessoal que segue aí o AquaWorld do mundo.